Você já parou pra pensar no quão apelão é o exército de sombras de Sun Jin-woo? O cara literalmente comanda um exército de 10 milhões de soldados. Todos feitos de pura escuridão. Insano, né? E cada um deles carrega em algum nível a força, a essência e até os traços de personalidade da criatura ou do humano que foi em vida. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nesse exército, mas não de qualquer jeito. Vamos seguir sombra por sombra, entender a sua função, seu nível, sua origem, seu papel no exército e, claro, a loucura que é essa hierarquia. E já vou avisando, quanto mais a gente sobe, mais absurdo o negócio fica. Antes de passar por cada criatura, é importante entender a estrutura. As sombras são divididas em graus, sendo elas de grau básico até o grau de grande marechal. É como os ranks dos caçadores, só que em uma escala muito mais alta, porque Jin-woo literalmente evolui suas sombras com o tempo, absorvendo mana, experiência e até traços de criaturas mais fortes. E agora sim, vamos montar esse exército do mais fracos até os absurdos. Grau básico. Esse é o nível mais fraco de todos, mas Jin-woo nunca teve uma sombra nesse grau. Simplesmente porque ele se tornou forte tão rápido que nunca precisou extrair criaturas tão fracas. Seria equivalente a caçadores rank D. É como se o jogo dissesse, cara, você já passou desse nível, vamos pular essa parte. Grau normal. Aqui começam as sombras de verdade. Elas equivalem a caçadores rank C, cavaleiros das sombras. Foram as primeiras sombras reais de Jin-woo, criadas durante a quest de mudança de classe. São guerreiros corpo a corpo, usando todo tipo de arma e armadura pesada. No início eram apenas soldados comuns, mas à medida em que Jin-woo evolui, muitos deles sobem de nível, se tornando elites, cavaleiros e até generais. Este é o primeiro sinal de como o poder do monarca das sombras funciona. O exército evolui com ele. Ursos de gelo. Eles aparecem pela primeira vez no Portal Vermelho, onde Jin-woo derrota o Urso Alpha. Essas criaturas, embora animalescas, têm mais inteligências do que parecem, mas a especialidade delas continua sendo esmagar tudo na força bruta. Eles formam a linha de impacto puro do exército nesse nível. Grau Elite. Aqui entramos no coração do exército, nível equivalente a caçadores ranking B, Mago das Sombras. Vieram da mesma dungeon da mudança de classe. Eles ficam na retaguarda lançando magias elementais, maldições, explosões sombrias e ataques de longo alcance. Apesar de não aparecerem muito, carregam um papel tático gigantesco: controlar a área. Formigas mutantes da Ilha Jeju. As formigas vivas foram uma ameaça nacional enorme, capazes de derrotar caçadores rank S. Mortas, viraram sombras extremamente eficientes, reforçando a linha de frente de Jin-woo. São rápidas, agressivas e obedientes, um dos melhores grupos de mobilidade do exército. Orcs superiores. Criaturas brutais que enfrentavam caçadores ranking A. Eram tão confiáveis que Jin-woo deixou alguns para proteger Jin-ho e sua mãe. Eles combinam força física absurda com disciplina, coisa rara entre os monstros. Nagas das Sombras. Criaturas serpentinas com tridentes, rápidas, flexíveis e com ataques venenosos. Apesar de não serem muito destacadas na história, continuam sendo guerreiros completos e valiosos para o exército. Grau Cavaleiro. Este é o grau equivalente a caçadores rank A. E aqui temos um único representante: Tank, o Urso Alpha. Quando o Urso Alpha cai no Portal Vermelho, Jin-woo extrai a sua sombra, e assim nasce Tank. Tank é a força física pura, o tipo de criatura que atravessa uma tropa como se estivesse abrindo caminho com o ombro. E o mais legal,
Ele tem mais inteligência do que parece, sendo capaz de lutar em dupla com Iron e até coordenar ataques. Grau Cavaleiro de Elite. Aqui já chegamos no nível de caçadores Rank S iniciais. Iron, o Cavaleiro Exagerado. Iron, antes King Chu, manteve a pose arrogante, a postura de guerreiro e ganhou uma armadura sombria ainda mais estilosa. Usa um machado colossal e é um dos tanques mais resistentes do exército. Iron! Os 28 gigantes. Eles vieram do portão Rank S de Tóquio, criaturas do tamanho de prédios inteiros transformadas em infantaria pesada. Como sombras, se tornaram mais rápidos, mais obedientes e ainda mais resistentes. Dima, o boss Naga, originalmente derrotado com um único golpe por Jinwoo, mas como sombra, se revelou um monstro em potencial. Ele pode crescer de tamanho ao gastar mana, se tornando assim uma criatura gigantesca em poucos segundos. Kaizel, o Wyvern, o transporte oficial de Jinwoo, rápido, feroz e totalmente leal. Kaizel não é apenas um cavaleiro alado, ele é uma peça estratégica que permite que o exército se mova pelo campo com velocidade absurda. É uma das sombras mais usadas por Jinwoo e ele o conseguiu após derrotar Baran, o monarca das chamas brancas. Min Byung-gyu, o Curador Sombrio. Um caso raro, um humano que virou sombra temporariamente. Ele curou os caçadores feridos na ilha Jeju antes de Jinwoo libertá-lo de volta ao descanso eterno. Foi um dos momentos mais emocionais do arco. Libertar estação. Grau General. Aqui estamos falando de sombra equivalentes a caçadores Rank S avançados. E o mais impressionante, eles podem falar. Tusk, o Xamã Supremo. O Orc Xamã vivo já era poderoso. Morto, como sombra, virou uma máquina de magia sombria. Tusk controla magia ancestral, encantamentos, explosões de larga escala e até rituais de destruição. É o mago supremo do exército. Greed, o novo Hwang Dong-su. Em vida, Hwang Dong-su era arrogante e narcisista. Como sombra, ele virou educado, respeitoso e leal, quase irreconhecível. Mas em batalha, a brutalidade volta. Greed é tão forte que quebrou a prisão do gelo do Monarca do Gelo, só contraindo os músculos. Generais temporários. Aqui são dois casos especiais. A Rainha das Formigas, cujo poder não era compatível com a magia das sombras, então não pôde ficar. Kamish, o dragão lendário do primeiro portal S da história. Sua sombra durou pouco porque ele passou tempo demais morto, mas antes de desaparecer, reconheceu Jinwoo como seu novo rei. Esta provavelmente seria uma das sombras mais poderosas de Jinwoo. Grau Marechal. Agora sim chegamos no ápice. Este é o nível dos comandantes supremos da guerra, as sombras mais poderosas antes do primeiro lugar. Igris, o Cavaleiro Vermelho. Elegante, silencioso e calculista. É literalmente o braço direito tradicional do monarca. Depois que Jinwoo despertou como o verdadeiro rei das sombras, Igris subiu 2 níveis de uma vez, se tornando um dos guerreiros mais habilidosos do universo de solo leveling. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand. Beru, o Rei Formiga, um dos personagens mais queridos pelos fãs, e com razão. Beru é rápido, forte, brutal, absurdamente leal e emocionalmente conectado ao Jinwoo. É provavelmente a sombra mais completa do exército inteiro. Ele ainda aprende, evolui, imita técnicas humanas e luta com inteligência absurda. Muita gente acredita que ele seja o verdadeiro número 2, inclusive eu. Esse bicho é incrível.
Grau Grande Marechal, um posto reservado para apenas um ser, Belion. Nascido do fruto da árvore do mundo, o primeiro soldado das sombras da história e a mão direita de Ashborn, o monarca original. Quando Ji-Un assume o trono, Belion chega com o exército antigo e derrota Beru facilmente em um duelo amigável. Ele então se ajoelha diante de Ji-Un e jura lealdade eterna. Belion é o ápice do poder sombrio, a sombra mais antiga, a mais experiente e provavelmente a mais leal. Então esse é o exército inteiro de Sun Jimu, uma força militar tão absurda que, se existisse no mundo real, precisaria de um continente só para eles. E agora eu quero saber de você, qual dessas sombras é a sua favorita? Beru, Ygritte, Tank ou algum dos gigantes? Comenta aí, e claro, já prepara o próximo vídeo que tem muito mais sobre Solo Leveling para a gente explorar. Fico por aqui e até a próxima.